Temos hoje o deputado Paulo Rubens Santiago, do PDT de Pernambuco, que se envolveu muito nessa batalha pelo projeto da ficha limpa. Deputado, houve um clamor generalizado, né, por essas campanhas que são feitas, sobretudo pela mídia, contra a corrupção, e que acabou gerando esse projeto que veio do seio da sociedade, que é para que os deputados tenham ficha limpíssima, né, antes de se candidatarem. Eu pergunto ao senhor, a Câmara, ao aprovar ontem esse projeto, quer dizer, não chegou a completar ainda, né, a sua aprovação, ela atendeu a esse clamor? Olha, houve uma mobilização expressiva da sociedade brasileira na defesa do projeto Ficha Limpa. A própria origem do projeto foi fruto de uma mobilização de vários segmentos, das igrejas católicas, segmentos dos movimentos sociais, das entidades civis, de sindicatos, associações, o que fez com que fossem colhidas 1.600.000 assinaturas de apoio à apresentação do projeto. Quando ele foi entregue à Câmara dos Deputados, em setembro do ano passado, nós tivemos o cuidado de reforçarmos para a sua tramitação, e esse apoio se deu com a assinatura de 22 deputados federais. Eu fui um desses deputados federais. A decisão da Câmara dos Deputados, portanto, é uma resposta adequada, é uma resposta em tempo hábil para esse clamor da sociedade, que é a qualificação do processo eleitoral. Impedir, através do projeto Ficha Limpa, que aquelas pessoas que já passaram pela administração pública ou pela vida privada e cometeram diversos tipos de crimes e que já foram julgados e condenados na primeira instância da justiça e na segunda instância por um órgão colegiado, estejam impedidas de disputar o voto popular. Podem apresentar recurso, mas se o fizerem, os seus projetos serão julgados, os seus processos, melhor dizendo, serão julgados de imediato, para que os recursos não tenham um efeito meramente protelatório. Então foi uma decisão importantíssima que vai contribuir em muito para o fortalecimento da democracia, para a ética na política e para a qualificação do voto, que é uma demanda necessária pelas transformações que o país reclama. Então, deputado, mas existe a alegação de que essa lei talvez não pudesse entrar em vigor ainda este ano e só iria para a eleição de 2012. Bom, a nossa avaliação é diferente dessa opinião. Nós já fomos informados de que, logo que a Câmara dos Deputados aprove o texto final do projeto Ficha Limpa, ele será enviado ao Senado e o Senado, rapidamente, em menos de 72 horas, já se comprometeu a aprová-lo sem qualquer modificação para que ele possa ir à sanção. As informações que temos do Tribunal Superior Eleitoral são de que, logo que o projeto vá à sanção presidencial, ele já passará a servir de norte, já servirá como orientação por parte do TSE para o registro das candidaturas nas convenções partidárias que acontecerão no mês de junho. Eu creio que nós vamos conseguir e é muito importante que ele já possa ter as suas normas aplicadas nesta eleição de 2010, porque estarão em disputa os cargos de maior representação política nos estados, no Congresso Nacional, na Presidência da República, o que consequentemente implica no maior zelo, no maior critério da moralidade para a representação política. Os estados e a União Federal representam a política mais ampla do país e os orçamentos que são administrados são os maiores da federação. Por isso é que nós torcemos e vamos trabalhar para que o projeto, já sendo aprovado, possa se transformar em lei e essa lei possa ser aplicada já nas eleições de 2010. Então, deputado, não deixa de ser um marco importante, ainda que a tramitação ainda esteja na Câmara e dependa do Senado, mas tudo indica que o Senado vai também se curvar a esse clamor popular. Mas também é preciso ver o seguinte, o noticiário, de uma maneira geral, sobretudo da grande mídia, ela prioriza muito essa história de corrupção. Mas é claro que a gente deve combater a corrupção, né, e de todos os modos. Mas, de qualquer maneira, esse debate, ele às vezes sufoca, quer dizer, ofusca o debate em torno daqueles problemas essenciais que vive o país. Quer dizer, não é só o país, é o mundo inteiro. Que é a falta de educação, a falta de transportes, né, a falta de saúde adequada. E isso tudo fica por baixo. Quer dizer, ninguém fala nisso, ninguém fala de pobreza e só fala em corrupção.
O senhor não acha que está também havendo um certo exagero, né, em abordar a corrupção, né, de uma maneira assim tão total a ponto de ofuscar os outros assuntos que são mais importantes? Esse aspecto ele deve ser levado em consideração porque nós temos algumas ressalvas frente à maneira como a grande mídia trata a questão da corrupção. Há muita espetacularização e há uma tendência muito grande de se apresentar à sociedade a corrupção apenas como fruto dos agentes públicos. O vereador de uma cidade, um secretário municipal, o presidente de uma empresa pública, um representante do governo de estado, quando a corrupção ela é inequivocamente uma relação público e privada. Então há também a participação das empresas. E é evidente que se você apenas dá destaque aos casos de corrupção e não enfoca a construção dos direitos, hoje pela Constituição, a educação e a saúde são direitos sociais, estão estruturadas em sistemas, com planos nacionais, com leis federais, e isso precisa ser levado ao conhecimento da sociedade. Então nós estamos trabalhando também na construção dos planos nacionais, na fiscalização dos orçamentos públicos e estamos defendendo o fortalecimento dos conselhos através dos quais a população cobra a execução das metas na saúde, na educação, na assistência à criança e ao adolescente, no atendimento ao idoso, o cuidado, a defesa da seguridade social, que tem uma ampla repercussão na vida das pessoas através da previdência, da saúde, da assistência social. Todos esses temas precisam ser também analisados, precisam ser publicizados pela grande imprensa como um mecanismo de conscientização, de esclarecimento e de apoio às reivindicações da sociedade na melhor distribuição de renda e no melhor financiamento das políticas sociais. Pois é, deputado, o senhor falou em espetacularização da política, ou espetacularização do Estado. Nós já tivemos péssimos precedentes do Estado espetáculo, né? Nós já tivemos tanto isso do ponto de vista político como também midiático. Eu me recordo agora que ontem, ou foi anteontem, chegou aqui um repórter americano que é muito famoso por ter participado daquela cobertura do Washington Post, né, na derrubada do Nixon. E hoje ele deve estar nos seus 60, 65 anos, mas está em plena forma. E é como que um oráculo da imprensa ou da mídia mundial. E ele diz o seguinte: eu estou decepcionado com o que está ocorrendo com a imprensa europeia e americana. Quer dizer, eles estão mais preocupados com o espetáculo em entreter e ganhar dinheiro do que a pesquisar os fatos, né? A abordar o fato na sua dimensão que não é só espetacular, é só ganhar dinheiro, é só entreter, quer dizer, divertir a população. O que é que o senhor acha desse ponto de vista? Bem, eu tenho acompanhado as discussões do Fórum Nacional pela Democratização das Comunicações e creio que o Brasil precisa ampliar o grau de acesso da sociedade à produção da notícia, à interferência do que é publicado, do que é editado, do que é veiculado pelo meio de comunicação. Se fez recentemente um debate sobre o controle da mídia, mas eu defendo uma outra ótica. Eu defendo que, sendo concessão pública, especialmente o caso das emissoras de rádio e televisão, isso deve assegurar à sociedade a mais ampla liberdade de informação. E nós temos, por exemplo, na área da economia, na área dos fundamentos da economia, uma visão extremamente parcial.